Imagine como será aquele dia em que uma grande quantidade de pessoas irão sumir da face da Terra de uma maneira misteriosa que nem a ciência poderá explicar. Você sairá pelas ruas e verá pessoas em pranto chorando e um caos sem precedentes tomando conta do mundo inteiro. Então, você logo se depara com a seguinte cena: mulheres chorando em busca de seus filhos que misteriosamente desapareceram. Um homem olhando para o céu de uma maneira desesperada e muito triste, dizendo: "Cadê meus filhos? Cadê minha esposa?" Ele procura inutilmente sua família que misteriosamente sumiu diante dos teus olhos. E você, não entendendo nada do que está acontecendo, liga à TV para saber mais sobre o caos. E logo, então se ouve uma notícia. É um plantão noticiando o que está acontecendo no mundo todo. Uma notícia que se propaga pelo mundo da seguinte maneira: milhares de pessoas desapareceram misteriosamente neste exato momento por toda parte do planeta, e cientistas procuram sem solução descobrir o que está por trás do misterioso fenômeno. No entanto, você cai na real e lembra que tudo isto é nada mais que o cumprimento das Sagradas Escrituras. O arrebatamento do Senhor aconteceu e você não foi. E agora, o que irá acontecer? Assista este vídeo até o final e descubra o que poucas pessoas falam sobre este assunto: o arrebatamento de um povo escolhido de Deus. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A Bíblia Sagrada, sem dúvidas, é a palavra de Deus. Embora que muitos a tenham tentado deturpar sua mensagem ao longo do tempo a fim de descredibilizá-la, Deus, o Eterno, jamais deixaria o seu povo sem as informações necessárias para a salvação, nem mesmo os relatos dos grandes eventos que acontecerão no final dos tempos, citados no livro do Apocalipse. Eventos que dia após dia aguardam a humanidade perversa, que irá sofrer a ira do Senhor por conta de seus pecados. E um desses misteriosos acontecimentos que se farão no final dos tempos será o grande dia do arrebatamento do Senhor. O dia em que o Mestre Jesus Cristo virá buscar um povo seleto, escolhido, que não se dobrou ao sistema mundano de Satanás, que jaz e impera sobre o mundo. No entanto, como se dará este evento, o arrebatamento do Senhor? A palavra arrebatamento é derivada da palavra utilizada na tradução latina da Bíblia, a Vulgata, para traduzir o verbo grego arpazo, que significa pegar, agarrar, elevar ou levar pela força. No texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Assim, nas traduções da Bíblia em português, o grego arpagesometa, elevados, é traduzido como arrebatados. Então, entendemos que a palavra arrebatamento nada mais é que a retirada à força de um povo escolhido da terra, através do poder de Deus. E esta é uma promessa que foi feita pelo Mestre Jesus Cristo há mais de 2000 anos, que criou uma esperança e uma grande expectativa no coração de quase todos os cristãos por mais de 2000 anos. E mesmo assim, após 2 milênios, a promessa ainda permanece até os dias atuais. O arrebatamento dos escolhidos será um grande momento em que o Senhor Jesus Cristo virá buscar o seu povo fiel aqui na terra. No entanto, muitos podem acreditar que esta é a segunda vinda de Cristo.
Porém, como é dito nas Sagradas Escrituras, no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17, é mencionado que o Mestre nem irá pisar na terra quando houver este grande evento, uma vez que é mencionado nas Escrituras que o Senhor Jesus Cristo estará nos ares em nuvens de glória, esperando o seu povo naquele grande evento. Portanto, o arrebatamento é, na verdade, a ida dos escolhidos, não a segunda vinda de Cristo como muitos podem acreditar. Pois as Sagradas Escrituras dizem, no livro de Mateus capítulo 24, verso 27 em diante, diz que assim como o Filho do Homem surgiu como um relâmpago no Oriente, este também se mostraria no Ocidente. E justamente isto aconteceria quando a figueira brotasse, a nação de Israel. Então, a segunda vinda de Cristo já aconteceu. Este veio como Filho do Homem no Ocidente, cumprindo exatamente como dizia as Escrituras, que aquele dia e hora ninguém saberia, e de fato ninguém soube. Então, como é dito nas Sagradas Escrituras, o arrebatamento será na verdade o complemento da segunda vinda de Cristo, que viria como Filho do Homem no Ocidente. Agora, o arrebatamento será a ida de um povo, porque o Filho do Homem nesta época já não estará sobre a terra, e sim nos céus, esperando o seu povo escolhido subir com ele nos ares. É dito nas Sagradas Escrituras que antes da ida deste povo seleto, os anjos do Senhor com grande trombeta irão reunir os eleitos de Cristo dos quatro ventos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. É claro que tudo isto é citado de maneira simbólica, porque esta reunião dos eleitos será por conta da mensagem que o Filho do Homem trouxe à humanidade. Um tempo que é citado nas Escrituras que está às portas dos grandes eventos finais. E como este período que foi citado antes do arrebatamento, referente à nação que visse a figueira brotar, a nação de Israel, é dito nas Escrituras que não passaria esta geração sem que o Filho do Homem viesse à terra. Então lhe pergunto, quanto dura uma geração? A resposta é 40 anos. Após os anjos reunir o povo seleto de Cristo através da mensagem do Filho do Homem na terra, então o complemento da segunda vinda de Cristo se dará no grande arrebatamento dos escolhidos do Senhor. É dito nas Sagradas Escrituras que quando houver este grande evento, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e todos aqueles seguidores da palavra do Mestre que estiverem vivos naquele dia serão transformados e glorificados em um abrir e piscar de olhos. O arrebatamento se fará antes da grande tribulação que assolará todo o planeta Terra, um tempo de grande angústia para o homem, no qual o anticristo atuará de uma maneira nunca antes vista perante a humanidade. Porém, Deus não permitirá que o seu povo eleito, a noiva de Cristo, os seus escolhidos padeçam os infortúnios da grande tribulação. Porém, é certo que nos tempos finais, o povo de Deus sofrerá um grande aperto, antes que venha este grande período de angústia sobre a terra. Um período de 3 anos e meio estará determinado à nação de Israel. Porém, foram prometidas 70 semanas, conforme o livro do profeta Daniel. E com isto, no meio destas 70 semanas, o Messias seria tirado, conforme aconteceu há mais de 2000 anos. E quando observamos, o ministério de Cristo sobre Israel durou 3 anos e meio. Então, a metade das 70 semanas decretadas a Israel nos últimos dias da grande tribulação será de 3 anos e meio. Conforme foi dito nas Sagradas Escrituras, ninguém sabe o dia e hora quando essas coisas irão acontecer, ou se já aconteceram, pois muitos mistérios de Deus acabam acontecendo e passando por alto de muitas pessoas. Porém, o cenário atual que estamos vivendo demonstra que o complemento da vinda de Cristo, o arrebatamento, está muito perto de acontecer. A Bíblia não informa uma data exata quando serão estes eventos, mas ela afirma que tudo já estava determinado e só Deus o conhece,
conforme é descrito no livro de Marcos, capítulo 13, verso 32. Hoje, inúmeros são os debates que abordam este assunto, da vinda de Cristo e do grande evento do arrebatamento. Existem fóruns de discussões, debates, filmes e até mesmo novelas abordando este fantástico tema. Um evento sobrenatural que irá impactar todas as nações. Se houver um número considerável de pessoas sumindo da face da terra, certamente causará um alvoroço no mundo inteiro sem precedentes. E ao mesmo tempo um ar de grande espanto entre as nações. Todos os que se acharem dignos de salvação naquele dia serão levados por Deus. Homens, mulheres, crianças, bem como todos os recém-nascidos do mundo inteiro. Com isto, muitos eventos catastróficos poderão acontecer, por conta de que muitos dos escolhidos estarão trabalhando e agora, de forma repentina, desapareceram. Com isto, haverá gritos e choros, e as pessoas inconformadas, pois estarão sem saber o real motivo dos desaparecimentos de seus entes queridos. A ciência jamais admitirá que o sumiço em massa das pessoas da Terra será por conta da vinda do Senhor Jesus Cristo nos ares. Porém, muitas teorias e ideologias irão surgir na tentativa fracassada da ciência em explicar tal fenômeno. E uma das grandes teorias que mais poderá fazer sentido é que o sumiço das pessoas do mundo todo seja por conta de uma abdução em massa atribuída aos extraterrestres. Porém, ao refletir nesta teoria, surge uma pergunta: será que de fato o arrebatamento não se fará por intermédio dos extraterrestres? Visto que eles possuem tecnologias para tal evento, e logo estão associados aos anjos do Senhor. Estas são hipóteses mirabolantes sobre o arrebatamento do povo de Deus. No entanto, e se for verdade? Existe uma outra linha de raciocínio quando se fala sobre o arrebatamento. Uma linha bem diferente e controversa do que a maioria das pessoas acreditam. A hipótese de que o arrebatamento aconteça de uma forma secreta e ainda com um número reduzido de pessoas, contrariando assim a ideia do sumiço em massa de pessoas do mundo inteiro. Então, se de fato acontecer desta maneira, este grande evento passaria despercebido entre as nações, uma vez que nos tempos atuais sabemos que centenas de pessoas, ou até podemos dizer milhares, acabam desaparecendo misteriosamente ao redor do mundo sem deixar vestígios. E como é dito nas Sagradas Escrituras, os eventos associados a estes acontecimentos sobrenaturais certamente pegarão a humanidade de uma forma surpresa, assim como um ladrão que assalta à noite. A grande pergunta é: e se a quantidade de pessoas que sumirem no arrebatamento não for o suficiente para abalar o planeta Terra? Pois as Sagradas Escrituras dizem que um povo será levado e o outro será deixado. Será que exista tantas pessoas preparadas para o grande resgate do Senhor? E logo após, o que acontecerá? As pessoas que ficaram para trás simplesmente não irão entender o que aconteceu. Talvez este acontecimento nem seja notado pela maioria das pessoas, exceto aquelas que tinham um certo conhecimento das Sagradas Escrituras. Após a ida dos escolhidos de Deus, a Bíblia nos informa que haverá um tempo de grande amargura e sofrimento que irá invadir nosso planeta. Este será o tempo da grande tribulação, o tempo mais difícil para a humanidade. Conforme as palavras do Mestre Jesus que foi dito, no final dos tempos virá uma tribulação ao mundo como nunca ocorreu desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora nem ocorrerá de novo. Haverá perseguição aos cristãos que por algum motivo não foram escolhidos para o arrebatamento, e mesmo assim muitos estarão firmes em Deus, e estes padecerão grandes afrontas, violências e consequentemente pagarão alto preço com suas vidas, que serão ceifadas covardemente pelo sistema do anticristo. Deus então irá tratar novamente com a nação de Israel. Moisés e Elias, as duas testemunhas, pregarão a nação sagrada.
Neste período, a maldade irá reinar no coração do homem, pois o amor de Deus se afastou e os planos do anticristo começam a ser colocados em prática. As duas testemunhas serão mortas em praça pública, e em determinado momento Moisés e Elias ressuscitarão e serão arrebatados nos ares. Haverá uma falsa paz na terra. Com isto, a nação de Israel será massacrada pelo anticristo, de modo a cumprir as profecias sagradas. Haverá pranto e ranger de dentes. O mundo entrará em uma era de trevas, uma época em que o poder de Deus será retirado sobre a terra. O sofrimento será tão grande que as pessoas não terão forças nem para morrer. A cura e a morte será afastado do homem. Muitos procurarão a morte naquele dia, mas não a encontrarão. Com isto, tentarão tirar suas próprias vidas, mas a morte não virá. Hoje, vemos muitos filmes relacionados aos zumbis, o qual se refere a uma pessoa morta, reanimada, que vive a perambular sem rumo e que chamamos de mortos-vivos. E quando observamos as Sagradas Escrituras, seguindo esta linha de raciocínio, os chamados zumbis estarão pela terra, pois as pessoas não se curarão, nem ao menos morrerão. Será um sofrimento nunca visto sobre a face da terra. E conforme é mencionado no livro do Apocalipse 9, verso 6 diz: E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então, o apocalipse zumbi que vemos nos filmes de terror não é algo tão fictício assim. Poderá ser uma realidade. É dito nas Sagradas Escrituras que monstros surgirão do abismo de trevas para atormentar o homem. Gafanhotos semelhantes a cavalos, possuindo cabelos iguais aos de mulheres, com rosto de homens e com dentes de leões. Estes, possuindo caudas de escorpiões, irão picar os homens, causando-lhes feridas. Porém, os homens naquele tempo não se curam, nem ao menos morrem, pois a cura e a morte será afastada do planeta Terra. O mundo já não será o mesmo. Então, procure a Deus enquanto se pode encontrar, pois o tempo está determinado para que todas estas coisas aconteçam. Não queiram perder o arrebatamento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre mais este assunto. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão.